Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por sua vida e pela oportunidade de podermos mais uma vez estarmos aqui neste culto no seu lar, né? Meus irmãos, vamos então orar a Deus e pedir que o Senhor nos comunique verdades sobrenaturais nessa noite e possa falar aos nossos corações de forma maravilhosa. Quero que você agora pense no que você tem atravessado, pense nos problemas que de repente estão cercando a sua vida e vamos juntos apresentar diante do altar do Senhor. Então, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai querido, Pai amado, nessa oportunidade, Senhor, queremos agradecer ao Senhor por mais este dia que o Senhor nos concede, onde nós podemos, Senhor, estar diante do Senhor para adorar, para bendizer, para glorificar o Teu maravilhoso nome, pois o Senhor é digno de toda exaltação, digno de ser glorificado, Senhor. Só o Senhor é Deus, diz a Tua palavra. Ó Deus eterno, de maneira, Senhor, que nós, nesse momento, engrandecemos o Teu nome, pois, ó Pai, tudo que o Senhor tem feito por nós tem sido maravilhoso, os livramentos, o Teu conforto, a Tua graça a cada dia, o alimento, o vestir, o calçar, tudo isso tem sido providência do Senhor, e nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque se não fosse o Senhor, certamente já teríamos perecido, ó Pai, mas é por conta da Tua bondade que nós estamos firmes aqui neste momento a adorar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nesse momento eu apresento os meus irmãos que estão em suas casas, Senhor, ó Deus eterno, nesse tempo em que nós temos aprendido a Te adorar, ó Senhor Jesus, através desta ferramenta que o Senhor tem nos dado, Senhor, Deus eterno. E assim, Senhor, eu intercedo pela vida dos Teus servos que estão em casa, que o Senhor venha, ó Deus, suprir todas as necessidades. Vem, Senhor, Deus eterno, abençoar poderosamente a vida de cada um individualmente, do pai de família, da mãe de família, do filho, ó Deus querido, em nome de Jesus. Não sei nesta hora se só está um jovem isoladamente, ó Deus, adorando a Ti na sua casa, eu não sei, mas o Senhor, que é onipresente, conhece todos os corações, por isso abençoa poderosamente, traz conforto, traz poder do alto sobre esta vida, sobre estas vidas, de maneira que todos possam ficar, ó Deus, grandemente abençoados. Pai querido, abençoa este culto, ó Deus, na Tua presença, que o Senhor possa, Senhor, fazer maravilhas, curando os enfermos, repreendendo os demônios, fazendo, ó Deus, obras maravilhosas que muitas vezes não são perceptíveis aos nossos olhos físicos, mas o Senhor, ó Deus, é que luta as nossas batalhas estão na mão do Senhor. Abençoa aqueles que estão, Senhor, atribulados, com a mente ansiosa, ó Deus eterno, sem ter, ó Deus, tranquilidade para resolver seus problemas diários, que nesse momento o Senhor possa suprir tudo isso com a Tua perfeita paz, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os Teus servos, abençoa nossos pastores ali na sede, pastor Antônio José, pastor Messias. Deus maravilhoso, seja com os Teus servos, dando sua graça, Tua fortaleza sobre eles, sobre suas famílias, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos a Ti e já Te agradecemos no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e graças a Deus. Oh,
Pois é,
paz do Senhor. Meus irmãos, nós vamos orar neste momento pelos dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Nós estamos aqui de plantão todas as quintas e todos os domingos para receber os dízimos e as ofertas dos irmãos. Podem vir até aqui à igreja, comparecer a este local. Nós vamos orar neste momento para a honra e glória do Senhor. Deus Todo-Poderoso, nesta noite nós queremos te agradecer pela tua fidelidade, a tua graça, o teu amor, a tua paz sobre nossas vidas. Por nesse momento, Senhor, o Senhor está nos guardando a nossa família, guardando a nossa casa. Deus, muito obrigado pelo teu amor e as tuas misericórdias sobre nossas vidas. Neste momento, Pai, nós vamos orar para mais um momento de adoração, que são os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Nós queremos te adorar dessa forma, Senhor. Mais uma vez, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa, Senhor Jesus, encher os celeiros, Pai, multiplicar a vida, os teus filhos, Deus, o trabalho. Não deixe, Deus querido, que falte o trabalho, não deixe que falte o alimento na casa dos teus filhos. Ajuda, Pai, fortalece a cada um, aquele que está fraco, aquele que nesse momento está temeroso, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa fazer milagres e maravilhas na vida do teu servo, dos teus servos. Abençoe a cada um, Senhor. Aquele que dizima, aquele que oferta, Senhor. Aqueles que não podem, Senhor, fazer isso, abençoa também, Senhor. Pois nós somos necessitados, Pai, das tuas bênçãos nas nossas vidas, do teu amor e da tua misericórdia. No nome de Jesus eu quero agradecer por este momento e esta oração, em nome de Jesus. Amém. Eu me laço
noite estamos com a oportunidade de trazer uma reflexão bíblica para você que está em casa, para onde você está, no seu lugar, no seu conforto do lar. No momento difícil que nós vivemos, onde temos que estar nas nossas casas, nos nossos lares, Deus ainda tem uma palavra para você nessa noite, tá bom? Então, nessa noite eu queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. E o versículo do número 13 ao 20. Tá bom? Livro de Atos, capítulo 27, versículo 13 ao 20. E no decorrer da mensagem, da reflexão, nós vamos tratar outros versículos que estão inclusos no mesmo texto, tá bom? Vamos ler, ó. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, número 13: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessaram a manobra e nós fomos deixados levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio, com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte, a jogar a carga no mar, no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grandes tempestades. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. E também gostaria de ler o verso 29, que diz assim, ó: e recuoso de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto que nos conta sobre o naufrágio, o perigo de uma viagem, onde o nosso apóstolo Paulo, ele estava ali como prisioneiro, prisioneiro porque ele pregava a palavra do Senhor, foi acusado por fazer parte de uma seita de nazarenos, e o caminho de Paulo até chegar à viagem que o texto diz nessa noite, que o Senhor nos revelou e nos tocou a trazer uma palavra para você, fala justamente sobre o que acontece quando estamos diante da tempestade da vida, do mar descontrolado, do navio em fúria, sem controle algum diante de nossas vidas. E por que não dizer, o mundo todo nesse momento está numa situação tempestuosa. Um momento em que muitas vezes não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, não temos mais essa esperança, como diz no texto, toda a esperança de salvamento ficou de lado. Assim foi o que os marinheiros, o que a tripulação ali estava pensando, pois nos versículos seguintes dizem que ali havia mais de 200 tripulantes naquele lugar. E se nós formos ler o contexto aqui que está escrito, as palavras elas são cruéis diante da tempestade. O contexto em que a tempestade nos mostra aqui, que o autor do livro nos mostra, é uma situação completamente desesperadora. E muitas vezes nós nos sentimos assim,
Mas a palavra do Senhor nessa noite, ela quer te ensinar como se comportar, o que devemos fazer, como devemos ser diante de uma situação como essa. Situação essa que muitos de nós estamos vivendo. E aqui nós vamos aprender com o apóstolo Paulo. Porque diante dessa tribulação, tinha um homem que o texto diz que ele firmou os pés. Aí a história conta que eles eram deixados que a tempestade levasse de um lado para o outro. Eles não conseguiam controlar o navio. Eles tentaram de todos os modos, tentaram dar voltas em torno do navio para segurar, para não bater em rochas. Eles tentaram erguer as velas contra as tempestades, mas mesmo assim o mar revolto os levava para onde queria. Ou seja, eles estavam à deriva. Eles estavam se deixando levar pelas tempestades perigosas. E você, meu irmão? Como você está? Você ainda tem forças para lutar diante das tempestades da vida? Como você está se sentindo nesse momento? Será que você está fraco? Será que você já não tem mais força para conseguir ter um rumo na tua vida? Que você possa encontrar Jesus nesse momento, para que Ele guie o teu caminho, pois a palavra do Senhor diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Diante dessa tribulação existia um homem diferente, um homem que era filho de Deus, um homem que sentia a presença de Deus, um homem que estava ali com fé diante do Senhor. E nos textos decorrentes, nos versículos que vamos ler depois, posteriormente, vamos ver que Paulo também tem suas âncoras. E que quando ele coloca as suas âncoras nesse barco, ele fica firme. E embora o barco esteja balançando, esteja se quebrando, e embora a tripulação esteja desesperada, muitos até querendo pular, mas na frente o texto diz assim, ele continua firme, porque ele acreditava nas promessas do Senhor. Ele acreditava que o Senhor estava com ele, e o Senhor o visita. Se você ler no texto, vai falar que a tripulação jogou âncoras, mas elas de nada adiantaram. Fala também que desencadeou uma tempestade com muita violência, com dificuldades, e açoitados severamente pela tormenta. Não é? Ou seja, o texto mostra as crueldades que aconteceram com eles. Eles não tinha aparecido mais perspectiva nenhuma, não tinha mais nem sol, nem as estrelas, ou seja, para o navegador era impossível conseguir saber para onde estava indo. Eles queriam chegar à beira de uma praia, mas eles não podiam enxergar nada, a tempestade estava muito forte, os ventos, o mar agitado, e eles chegaram à conclusão que não tinha mais salvação. É difícil e é complicado quando chegamos nessa situação e já não temos mais a esperança de vida. Mas quem conhece a Jesus, quem teve um encontro real com Jesus, o nosso Salvador, sabe que a esperança ela nunca morre, que a esperança ela é sempre viva e sempre arde em nossos corações, porque essa esperança se chama Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar uma nova oportunidade de vida. E Paulo estava ali no meio, e ele era um prisioneiro. Esse é um fato mais importante e muito importante a ser falado. Paulo não estava ali como um chefe de algo, não estava ali a passeio, ele estava sendo prisioneiro e prestes a ser julgado, mas ele estava ali também numa missão, porque no começo do texto a palavra diz que ele tinha que se encontrar com Júlio César, o imperador de Roma naquela época. E nos versículos de número 22, nós vamos começar a entender e ver o que realmente, por que Paulo se sentia em paz naquele momento. No momento de dificuldade, de violência do mar, de turbulência, Paulo estava calmo e tranquilo e com paz no seu coração, porque ele tinha aquela paz que só o Senhor pode dar. Nós, em meio às dificuldades, em meio a tantas tribulações, a injustiça que passamos, muitas das vezes perdemos o controle e queremos consertar com a nossa própria força. E daí muitas vezes dificultamos ainda mais a situação.
Mas Paulo não. Ele sabia em quem confiar. Ele sabia quem estava com ele. E assim também Deus fala nessa noite que Ele está com você, independente do momento que você se encontra, independentemente da razão que você está sofrendo, o Senhor ainda é contigo e trabalha ao teu favor. Louvado seja Deus. Então, no verso 22 diz assim, agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. O 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo. Ou seja, Paulo, no mesmo momento de tempestade, no mesmo momento que deveria estar desesperado pela circunstância que estava acontecendo naquele momento, um anjo do Senhor lhe aparece. O anjo do Senhor lhe fala. Isso nos mostra que ele tinha intimidade com o Senhor em meio à tempestade da sua vida. E você, meu irmão, você tem aquela intimidade com Deus, independente do momento em que você está? Porque sabemos que é no momento do deserto, no momento da tempestade, quando temos a intimidade com Deus, quando reconhecemos que o Senhor é o dono da nossa vida e que somos eternamente dependentes deles, Ele começa a agir, Ele começa a falar aos nossos corações. Então, quem sabe, meu irmão, nessa noite, nesse momento, o Senhor quer falar contigo. Então, abre o teu coração para Deus, ouve a tua palavra, abre a tua mente, abre o teu coração para que a palavra do Senhor entre no teu coração, porque a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito e discerne todos os pensamentos. Assim é que o Senhor faz. Então, o verso de número 23 mostra que apóstolo Paulo, posso dizer também que ele tinha uma âncora também, a âncora da presença de Deus. O texto diz que ele firma os pés no meio deles. Ele põe-se em pé no meio deles. Ou seja, o meio ali é um lugar de destaque. Paulo sai do seu lugar, vai até o meio, se mostra firme diante deles e dá uma palavra de encorajamento, de atitude, para que eles possam ver em meio à tempestade que ainda há uma esperança. E para nós, da mesma forma, um momento em que vivemos que não é delicado, onde todo mundo está sofrendo, muitos com medo, muitos com depressão, onde tudo está aumentando, todos os casos de mortes, de assédios, marido batendo em esposa, marido maltratando sua mulher, seus próprios filhos, tudo isso está aumentando devido a estar dentro de casa. Um momento é delicado, mas sabemos que ainda tem uma esperança, que apesar de tudo isso estar acontecendo, Deus está no controle de tudo, louvado seja Deus. E mais na frente, no versículo 24, o anjo do Senhor fala com ele dizendo, Paulo, não tenhas medo. Não tenhas medo dessa situação. Não tenha medo do que está acontecendo, porque Deus tinha dado uma promessa a Paulo. Que promessa era ela? De que ele iria se encontrar com Paulo César. Que ele iria ali de encontro ao imperador romano. E uma missão tinha dado a ele, e Paulo era um homem de missão. Se você crê nas promessas do Senhor que Ele tem na tua vida, não se preocupe, pode ser o que for, o que acontecer vai passar e a promessa de Deus na tua vida vai se cumprir, porque não é o homem que está prometendo, é o Senhor Jesus que está prometendo nessa noite para você. Relembre as promessas que o Senhor fez com você. Você tem na memória guardada tudo aquilo que o Senhor te prometeu. A Bíblia em si ela tem mais de 8.000 palavras de promessas para você. Basta você ler a palavra sagrada, basta você guardar a palavra do Senhor no teu coração e você vai lembrar das promessas de Deus na tua vida e que isso tudo um dia vai passar. Então ele diz, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegavam com você. Ou seja, além da promessa de Paulo chegar até César,
Deus também diz que nada vai acontecer com aquela tripulação. Apenas o navio vai se perder, mas as vidas ali vão ser salvas. Porque o intuito do nosso Senhor Jesus é salvar vidas. O Senhor quer salvar a tua vida. O Senhor quer salvar a vida da tua família. E para isso você tem que se colocar diante de Paulo, como Paulo, em pé no centro da tua casa e falar da palavra do Senhor. E falar das promessas de Deus. Porque um dia Ele nos chamou. Um dia éramos nós servos do pecado. Nós já estávamos perdidos no mundo. A nossa condenação era eterna, mas um dia Jesus Cristo nos salvou na cruz do Calvário. No momento, no ato da cruz, Ele nos deu a liberdade de ser livre. E conhecendo a verdade que está escrita na palavra de Deus, somos livres para adorá-lo. Somos livres para reconhecer que o Senhor Jesus é Filho de Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está nos céus, nos contemplando e ouvindo os nossos louvores e as nossas orações diante dele. Então devemos sim falar do amor de Deus em meio à tempestade. Não tem como escapar da tempestade. Todos nós um dia vamos passar por ela, mas temos que saber que quando passarmos por ela temos que ter Jesus, porque sem Ele não vamos conseguir passar por isso. Não vamos chegar a águas tranquilas, porque você sabe que o único Deus que fala e os mares lhe obedecem é o Senhor Jesus. É Ele quem acalma a tempestade, é Ele quem expulsa os demônios, é Ele que cura, é Ele que é o Salvador da nossa vida. Louvado seja Deus. Vamos aqui para o verso de número 25. Paulo dizendo: portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme foi dito. Ou seja, Paulo tinha a presença de Deus, Paulo tinha as promessas de Deus, e Paulo sabia que independente do que acontecesse, o Senhor daria a providência necessária para ele chegar no seu destino final. Porque quando Deus promete, Ele tem o controle de tudo, até a promessa dele se cumprir na minha vida e na tua vida. Não é? Paulo não queria saber de como iria acontecer o modo, mas ele conforta eles, falando que o anjo do Senhor falou com eles, pedindo-lhe coragem, e ele ainda disse: eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme foi dito. E o que foi dito? Que ele e toda a tripulação seriam salvos. E ele se agarrou nessa promessa. Se agarre nas promessas do Senhor. Busque a Deus enquanto se pode achar. É no momento como esse que devemos estar mais próximos de Deus. É nesse momento que nós temos que lutar contra as nossas fraquezas e reconhecer que só o Senhor Jesus pode mudar o quadro e a situação, que só Ele é capaz de acalmar a tempestade da nossa vida, que só Ele é capaz de guiar um barco sem controle ao lugar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, é necessário que sejamos arrastados para uma ilha. E aqui, no decorrer do texto, nós aprendemos que o Senhor entra em providência, da sua maneira, né? Eles vão encostando nas ilhas, eles vão conseguindo, mesmo sendo guiados pela tempestade perigosa, o barco vai batendo, vai quebrando, eles tentam amarrar, eles têm que jogar as cargas, as comidas, tudo fora do mar, para que o barco, o navio conseguisse ali se manter diante daquele mar, para que eles pudessem chegar no seu objetivo. Mas eles não sabiam que o servo de Deus estava ali, que Deus estava conduzindo aquele barco. E Paulo diz mais na frente, quando um dos marinheiros tentam pular, né, para tentar fugir, porque eles não encontram ainda a vista, mas de longe eles conseguem ouvir as ondas do mar. E eles entendem que estão próximos, e eles tentam fugir. Paulo escuta e diz: não é bom pular. Se todos têm que ser salvos, nós temos que ficar no navio. O navio é o melhor lugar. E aí eu aprendo que a gente não pode pular do barco. A gente não pode sair do barco e entrar na tempestade, porque será pior. As consequências vão ser maiores. O melhor lugar se está é no navio.
mesmo estando quebrado, mesmo estando desfiorado, mesmo estando balançando e sendo levado contra a vontade para onde quer, você tem que entender, meu irmão, que nessa noite o Senhor tem uma palavra para você. Ele te diz: não sai do barco, não sai do navio, fique aí no navio, porque o comandante é Jesus. Ele é o Senhor dos exércitos e Ele vai te guiar às águas tranquilas, louvado seja Deus. E já no versículo de número 40, já para terminar, o verso de número 44 diz assim, ó: quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Louvado seja Deus. Então Paulo tinha a presença do Senhor, Paulo tinha as promessas de Deus, Paulo sabia das providências do Senhor, e Paulo entendia o trabalhar de Deus naquele contexto em que ele se encontrava. Em meio a um mar violento, em meio a um mar catastrófico, onde a situação é perigosa, onde eles já tinham deixado a vida de lado, já sabiam que não iam mais se salvar, Paulo estava ali curtindo a viagem. Paulo estava ali sabendo que tinha uma paz no seu coração interior e sabia que ele ia chegar no seu destino certo, porque é assim que nós, cristãos, servos do Deus vivos, andamos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo às tribulações, sabemos que vai passar, sabemos que uma hora tudo vai acalmar, porque tudo é permissão de Deus e tudo é dependente do Senhor. E Deus trabalhou das suas maneiras. Deus se deixou fazer com que eles pensassem que a vida deles não valeria nada, mas o Senhor já tinha falado com seu servo: vai se salvar você e todos aqueles que estão ali. Mais de 200 pessoas foram salvas naquele dia pelo Senhor Jesus, através das promessas que ele tinha feito ao servo Paulo. Então, meus irmãos, nessa noite, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que nessa noite você possa entender que a presença do Senhor ela é importante na nossa vida, que você possa entender que as promessas de Deus elas nos levantam em meio às dificuldades, e que em qualquer momento da nossa vida, que seja a maneira que você está vivendo, as promessas do Senhor elas sempre continuam vivas, porque é Ele quem promete, e Ele vai cumprir as promessas na tua vida. Independente de tudo isso, Ele tem a providência certa para você, e Ele vai trabalhar na tua vida. Muitas das vezes nosso barco balança, muitas das vezes nosso barco quebra, muitas das vezes somos arrastados por mares violentos da nossa vida, e oramos, falamos com Deus e achamos que Ele não está lá, mas o Senhor sempre está do nosso lado. Mesmo no silêncio o Senhor trabalha, mesmo onde tudo parece que não vai acontecer, Deus tem o seu modo de trabalhar. Então, você que está em casa nessa noite, não sei o que passa na tua vida ou no teu coração, na tua família, na tua casa, mas que você nessa noite tome uma atitude e comece a falar com o Senhor. Entre em um momento de intimidade com Ele, como Paulo fez, e o Senhor, quem sabe nessa noite vai ter um encontro contigo. Reconheça que é dependente do Senhor, reconheça que você sozinho não consegue sair dessa tribulação, desse mar violento, dessa tempestade, e comece a falar com o Senhor, dizendo que você é dependente dEle, dizendo que sem Ele você não vai conseguir sair daquela situação, porque o Senhor Ele vai te ouvir, porque o Senhor está nos céus e os seus olhos não estão fechados, os seus ouvidos também não estão tampados, e Ele está em nosso meio nesse momento. Então que você possa adorar ao Senhor nessa noite, e aqui eu deixo essa reflexão para você, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus irmãos, depois de uma palavra maravilhosa, de estarmos adorando ao Senhor com hinos, através também do nosso ofertório, né, nas orações, queremos então concluir este culto divino nessa noite, glorificando a Deus mais uma vez, orando pela sua vida. Então vamos orar ao Senhor nesta hora. Pai querido, Pai amado,
Deus eterno, nós queremos agradecer por este culto nessa noite, na casa dos meus irmãos, que o Senhor possa receber toda a adoração como um cheiro suave em tuas narinas e venha abençoar poderosamente o teu povo, Senhor. Ó Deus querido, que todas as lutas que os teus servos têm enfrentado possam ser supridas pela tua graça e a tua bênção sobre a vida dos teus servos. Abençoa poderosamente a cada um, sustentando, ó Deus, orientando, fortalecendo a vida dos teus servos, que eles possam, ó Deus, esperar, ó Deus, cada vez mais no Senhor, exercitando a sua fé e, ó Deus, a tua bênção repouse sobre os teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Vamos te abençoar com a bênção apostólica nesta oportunidade. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E todos com muita fé e alegria diga amém. Deus abençoe em nome de Jesus.